Eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Fazendo um resumo, uma recapitulação daquilo que falamos no domingo passado, eu compartilhei com os irmãos que hoje as pessoas vivem com o desejo de tudo ser possível consertar. Tudo queremos consertar. É um carro quebrado, é uma parede de casa, é um relacionamento, enfim, qualquer coisa. Nós achamos que devemos consertar, mas nem sempre é assim. Ontem eu estive com a minha senhora, fomos ao cinema e assistimos Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E o filme é incrível, muito bom para quem é aficionado por quadrinhos como eu há mais de 20 anos. Você vê os quadrinhos em ação. Mas esse filme em especial me chamou a atenção para algo. O Stephen Strange, o Doutor Estranho, ele é uma pessoa muito vaidosa, muito soberba, até mais do que o personagem de Tony Stark. E em todos os multiversos, ele não consegue aquilo que ele tanto deseja, que é estar ao lado da sua amada. Ele não consegue. E isso cria nele uma certa revolta, um certo... por que não? Por que eu não consigo em todos os milhares de multiversos ficar com ela? E ali ele começa a tentar de alguma forma consertar essa questão, tentar modificar com o seu poder. E ele viu que não é possível. Quando tentamos modificar qualquer coisa que não nos cabe, não temos esse poder, nós simplesmente somos corrompidos pelo egoísmo, somos corrompidos pela nossa vaidade, porque nós achamos que podemos alguma coisa, quando na realidade nós não podemos absolutamente nada. Como cantamos aqui, como declaramos aqui, nós dependemos do Senhor, nós dependemos dele agir, dele se manifestar. A verdadeira sabedoria para se viver, irmãos, num mundo quebrado, é central para duas questões que são feitas a Deus nessa passagem. Uma pelo anjo e outra por Daniel. As duas questões são essencialmente paralelas, o que pode ser visto pelo fato de Daniel ter feito sua pergunta porque não entendeu a resposta dada ao anjo. O anjo perguntou: quando se cumprirão essas maravilhas? Enquanto Daniel perguntou: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E se consideradas juntas, somadas, as respostas a essas duas questões revelam dois aspectos da vida sábia em um mundo quebrado. Há questões de quanto tempo e como. Há duas coisas também que Daniel precisava entender e que nós também precisamos entender, irmãos, se quisermos viver com sabedoria em um mundo quebrado. A resposta à questão
Quanto tempo? Tem duas partes. Serão depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É o que fala o verso 7. E será por 1290 dias, verso 11. De modo geral, os 2 termos podem ser usados para descrever períodos que são por volta de 3 anos e meio. O que é mais significativo aqui são os termos diferentes que são usados para descrever o mesmo intervalo de tempo. 3 tempos e meio focam nesse período como metade de 7 tempos, que seria um período completo de julgamento. Daniel, capítulo 4, falou sobre isso. E em contraste com esse período de tempo de julgamento, o período de provação, ele é limitado, encurtado na sua duração. Entretanto, 1290 dias foca na precisão com a qual o período ele é medido. Não é um período vago de tempo de julgamento, mas está predeterminado por Deus até precisamente o dia em que ele vai acabar. Uma terceira nota é tocada pela inclusão da figura adicional de 1335 dias em Daniel 12:12, que adiciona mais 45 dias aos 1290 dias e nos diz que os santos precisarão perseverar por todo o caminho até o fim desse longo período. Será que temos perseverado nas nossas lutas e tribulações hoje? E aqui nós vemos um longo período de perseverança, de perseverarmos. A inclusão do número, ela parece designada a aumentar a noção de mistério que cerca o tempo do Senhor e a necessidade de perseverança fiel da parte dos santos, mesmo quando, de acordo com a sabedoria humana, a vinda de Deus pareça atrasada. Nós sempre acreditamos que o Senhor está atrasado. Não, tem alguma coisa atrasada. Nós sempre ouvimos, alguns preletores falando, não, porque nós temos que pedir ao Senhor para avançar o tempo, adiantar o relógio. Eu fiquei assim, gente, como assim? Como é que eu faço isso? Eu chego, Senhor, por favor, o Senhor está atrasado. O horário é britânico, o Senhor precisa ser mais pontual, e o Senhor não está sendo. Será que é assim? Até que o tempo para que Deus complete seu trabalho pareça ter chegado, nós, o seu povo, devemos esperar pacientemente até o fim. E uma coisa que eu observo, irmãos, é que nós não somos pacientes. Nós até queremos nos enganar. Não, eu tenho paciência. Não, você não tem. Você não tem, você quer tudo para ontem. Sabe por quê? Porque você sempre foi mimadinho. Você sempre foi mimadinho e achamos que Deus tem que fazer tudo na hora que a gente quer. A gente faz biquinho e Deus nos atende. Diz que você é idiota, você não vai fazer isso. Nós precisamos a cada dia compreendermos que se nós não perseverarmos nas lutas, nas dificuldades, irmãos, a gente nunca vai alcançar a estatura de vasos de honra, de vasos perfeitos que glorificam ao Senhor. Juntos, esses números, eles caracterizam a história como um todo, como um tempo de julgamento e provação. Ao mesmo tempo, eles nos lembram de que esse tempo de provação, ele é limitado pela misericórdia do Senhor. Que seu preciso fim é sabido pelo Senhor, embora seja impenetrável pela nossa lógica humana, e que precisamos perseverar na fé até o fim. Mas, pastor, qual o significado de cada um desses pontos para as nossas lutas com o quebrantamento? Em primeiro lugar, irmãos, é imperativo lembrarmos que nossas lutas com quebrantamento são limitadas pela misericórdia do Senhor. O que isso significa?
Todas as vezes que eu me encontro com meu sogro, eu adoro falar do meu sogro. Eu sempre pergunto para ele: ei, meu sogro, chefe, tudo bem? E ele sempre fala assim: melhor do que eu mereço. E eu ficava injuriado com essa resposta. Caramba, melhor do que eu mereço. Caramba, que soberbo, né? Isso poderia ser visto de forma muito leviana por mim. Mas no nível mais profundo eu comecei a pensar: é verdade isso para todos nós, irmãos. Em qualquer circunstância, estamos melhor do que merecemos. Vai dizer que não. A gente está muito melhor do que a gente merece. Nós estamos experimentando dores físicas e sofrimento. É bem menos dor e sofrimento do que merecêssemos o inferno. Então é melhor do que merecemos. O nosso progresso de santificação é lento e frustrante? Qualquer progresso que possamos ver a obra do Espírito de Deus em nossos corações, pela qual devemos estar gratos, mesmo que seja somente a habilidade de ver nosso pecado e chorar por ele. Temos a promessa que finalmente a sua obra de santificação em nós será completada e seremos purificados para sempre. Isso também é mais do que merecemos. Seus relacionamentos terrenos estão danificados e quebrados, mas apesar disso, por Jesus temos paz com Deus, nosso Pai que está nos céus, que é melhor do que merecemos. Não importa quão desafiadora a nossa vida possa ser, as nossas tribulações são limitadas pela misericórdia de Deus. Segundo, o tempo exato do fim de nossa aprovação é conhecido precisamente pelo Senhor, embora seja impenetrável pela lógica humana. E se isso é verdade, então eu deveria confiar que meu